Ele fez um faturamento muito bom ano passado, através do assistente virtual, tá fazendo o que ele fazia e não tinha tempo. Ele começou a fazer muito fechamento rápido, porque ele demorava de 7 a 15 dias para enviar um estimates. Agora ele envia em 1 hora. Uma vez por mês, o assistente dele entra em contato com os fornecedores para atualizar o preço. E aí, o preço, quando o cara fala as peças, ele já sabe o preço, que ele já tem a tabela, já sabe qual é o fornecedor, coloca ali o preço do material, coloca a mão de obra, that's it, enviou o estimates em 1 hora, no máximo 2 horas, tá no e-mail desse cliente. Ele começou a converter muito mais. Ano passado, ele fechou um faturamento acima de 1 milhão. Ano passado, dezembro, tá, gente? A gente tá em janeiro. E ele fechou um contrato já em janeiro desse mais de 1 milhão também. Porque ele conseguiu ter tempo para fazer o que ele não fazia. Ele começou a visitar cliente, ele começou a captar cliente, ele começou a fazer mais visitas. Então, o assistente virtual ele vem para libertar e para conseguir alavancar a sua empresa. É que o assistente, ele é seu, ele não é meu. Quando o assistente, ele é meu, ele responde a mim. Exemplo, eu mando uma pessoa, o meu funcionário que está lá hoje limpando a casa, ele responde a mim, ele não responde à dona da casa. Então, quando o funcionário ele não é seu, ele responde a mim. Então, já aconteceu casos de vazamentos de dado, de pessoas que passou informações. Então, eu acho isso muito sério. O assistente virtual ele tem que responder ao dono da empresa. Então, eu não concordo, eu não acho certo a pessoa pagar, fazer um investimento e o assistente virtual não ser dela. Então, eu tomo muito cuidado com isso, tanto que no meu contrato tem essa cláusula de sigilo, porque é informação. A pessoa, o empresário, você aí de casa, pagou pelo lead, pagou para ter aquela informação, para chegar outra pessoa, tomar posse daquela informação. Então, eu não acho justo, eu não acho legal. Olá, estamos de volta com o Vida Inteligente na América Podcast, recebendo aqui mais uma vida inteligente. Olha, essa vida inteligente, acho que ela vai dar carteirada em nós aqui, mas vamos ver, vamos esperar para ver. Estou aqui hoje, tenho a honra de receber Juliana Mello, que é mestre em marketing, ela é especialista em gestão empresarial. Estou, assim, realmente muito curioso para saber sobre esse papo, tudo que a gente vai conversar, principalmente o que ela anda fazendo agora, né? Que está ajudando a vida de vários empresários aqui. E eu tenho certeza que daqui a pouco ela vai ajudar a minha também, porque eu estou precisando da ferramenta dela. Mas rapidinho aqui, eu quero te pedir o teu like. Você não está deixando o like, porque eu estou vendo que não está deixando. Vamos lá, ajuda para o YouTube poder divulgar mais esse vídeo. Não se esquece também de se inscrever no nosso canal e compartilha com teus amigos, por favor, vai lá, faz essa gentileza para nós, não custa nada, vai agora, enquanto eu tô falando, vamos fazer o seguinte, agora, eu vou chamar aqui então, aquelas pessoas que fazem esse podcast acontecer, vou falar rapidinho dos nossos patrocinadores. Você gostaria de preparar o seu filho para o futuro? A Thaís Rezende tem um super projeto de empreendedorismo infantil e educação financeira para crianças. Ela desenvolveu toda uma didática para os pais poderem aplicar isso em casa. E o melhor, ela está fazendo um grande evento que chama-se Líderes do Futuro, e será no próximo dia 15 de fevereiro em Washington, D.C. Será uma oportunidade única para você ajudar seu filho a aprender valores, visão empreendedora e muito mais. Participe e veja o futuro deles decolar. E falando em criança, se você está buscando mais do que uma simples escola de futebol para o seu filho, eu tenho uma ótima indicação. Uma escola que, além de técnicas do esporte, ela prepara as crianças para se tornarem grandes homens com valores que respeitam a família e a comunidade. Eles desenvolvem caráter, disciplina e respeito nos seus filhos. Habilidades que vão muito além do campo. Na Brasil Elite Soccer Academy não ensinam apenas a jogar futebol, eles agregam valores nas famílias. E agora, se você é empreendedor aqui nos Estados Unidos ou está pensando em abrir o seu negócio, eu tenho uma dica essencial para você. O escritório de contabilidade Pearson Tax é especializado em ajudar brasileiros a estruturar suas finanças e lidar com toda a complexidade tributária americana de uma forma segura e eficiente. Com a Pearson Tax, você garante que seu negócio está em conformidade com a legislação, aproveitando ao máximo os benefícios fiscais disponíveis. Então estamos de volta agora. Juliana Mello, seja muito bem-vinda ao Vida Inteligente na América. Olha, eu tô muito curioso aqui para te perguntar algumas coisas. A gente estava conversando aqui em off, mas tem umas perguntas que eu quero te fazer, que eu tô guardada aqui, porque eu tô muito curioso sobre isso. Mas vamos lá, seja bem-vinda, querida. Obrigada pelo convite.
E vamos embora, pode tacar ali pergunta aí que a gente vai estar É aqui para mesmo? responder, para poder tirar todas as suas dúvidas e das pessoas que estão em casa também, que tem muita dúvida naquilo que eu faço, tem muita dúvida no tipo de trabalho, como funciona, né? Então, estou aqui para tentar ajudar você e as pessoas que estão nos assistindo. Maravilha, que legal. Tem muita coisa mesmo, porque é algo assim que está no momento em alta o que você está fazendo, né? Não vou revelar aqui porque não quero dar spoiler. Espera para você assistir. Mas uma coisa eu te digo, se você é empreendedor, empresário, até você que é um profissional liberal, o que a Juliana vai falar aqui, você precisa, pode ter certeza. Eu, sinceramente, porque a gente tem que cumprir a agenda do podcast, mas a intenção mesmo já era sentar com ela aqui e conversar sobre o que eu estou precisando. Então, vamos lá, vamos começar a falar por onde? Não, primeiro eu vou saber o seguinte. Você me falou que é capixaba, vem lá do Espírito Santo, correto? Capixaba, canela verde. Canela verde. A melhor moqueca que tem. É É, mesmo? a única, capixaba. Capixaba. Não a baiana, gente, pelo amor de Deus, é a capixaba. É capixaba? É a Mas tem capixaba. pimenta também? Não. Essa não tem? Não, capixaba não gosta muito de pimenta, não. Ah, é mesmo? Não. Ah, que legal. Mas é a melhor moqueca que você já comeu. É a capixaba. Certo. Juliana, antes de você vir para cá, o que você fazia no Brasil? Qual que era a sua formação, já que tem tantas, né, que você falou? O que você realmente fazia lá? O que gostava de fazer? Eu gostava de dormir. Ah, tô brincando. O que eu fazia? Eu sou formada em administração. Tenho 3 pós-graduação em áreas diferentes, porque ao longo do que eu fui aprendendo, ao longo com que eu fui estudando um pouco mais de business, eu fui vendo a necessidade de entender um pouco de Quais que são cada essas setor. áreas? Uma das áreas a primeira formação, pós-graduação que eu fiz foi em gestão financeira e controladoria, porque eu amo entender custos de produto, saber calcular custos, saber entender dessa parte de produção, né, de qual é o custo do produto, como que você calcula a hora, o lucro daquela empresa, que é uma deficiência que muitas pessoas não sabem fazer esse cálculo. Outra da formação que eu tenho, depois disso, eu fiz gestão de pessoas, porque eu tinha uma empresa de consultoria, onde eu fazia recrutamento e seleção para várias empresas lá no meu estado também. Esse foi o mais difícil, certeza, né? Até hoje você está estudando, né? Até eu estou estudando. Gerir porque pessoas não é fácil, né? acho que é mais difícil, a gente vai morrer estudando. Porque cada vez também se atualiza muitas técnicas, muitas coisas, né? Então, a gente sempre está estudando. Outra da pós-graduação que eu fiz foi em produtividade e qualidade. Porque eu gosto de entender isso. Então, eu tento extrair o melhor da produção do meu dia, de aumentar a produtividade. Então, como eu trabalhava no Sebrae também como consultora e era avaliadora de alguns prêmios, eu visitava muita fábrica, visitava muita fazenda, muitos projetos. Então, acabou que essa formação me ajudou muito nos prêmios que eu já fui avaliadora lá no Brasil. Interessante isso, porque eu vejo as pessoas, sou formado em administração, mas vai ver, às vezes nem trabalha na área, né? E você foi se especializar em várias áreas. Então, hoje, você realmente é especialista em gestão empresarial. E você também está cursando aqui nos Estados Unidos mestrado em marketing, é isso? Isso, estou terminando. Graças a Deus já terminei as aulas, falta só minha tese agora, né, para finalizar meu mestrado, né, em gestão de marketing digital. Aonde a gente abrange muitas das coisas, não só do digital, né? Engloba tudo que é marketing, mas muito o que está acontecendo agora na atualidade. O marketing, de forma geral, ele é um só, né? Só a ferramenta que é diferente, né? O digital e o, digamos, o mídia física, né? Depende, porque o marketing que estuda aqui é um pouco diferente do que a gente estuda no Brasil. Sim. Porque Não, o que funciona, às vezes, aqui não funciona no Brasil. Então, a diferença de fazer um mestrado aqui dentro dos Estados Unidos é essa. Porque eu estou aprendendo marketing dos Estados Unidos. Eu estou estudando com cases de sucesso, como a Disney, como a Apple, como várias grandes, como a Starbucks, como grandes empresas daqui dos Estados Unidos. Então, vamos aprofundar nisso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, a maioria dos teus clientes são brasileiros ou você tem clientes americanos? 100% brasileiros. 100% brasileiro. Eu tenho duas empresas. Agora me diz. Uma 100% americano, a outra 100% brasileiro. Ah, tá. Você separa as duas coisas. E porque assim, você falou que está estudando o marketing do mercado aqui. Porém, sabemos que a nossa cultura brasileira é diferente. Sim. Principalmente, um exemplo, se a gente for falar de customer service, de atendimento,
né? O calor que tem o brasileiro de querer atender, de querer trazer a pessoa para perto, tratar com gentileza, tipo assim, ó, fazer de tudo para te vender, sabe aquela coisa? E Sim. já o americano quer comprar, compra, não quer. Como é que você consegue, então, utilizar o que você está aprendendo em marketing aqui e inserir no nos teus clientes brasileiros? Como que você está conseguindo fazer essa transformação de mentalidade, vamos dizer assim? Uma das coisas que a gente estuda muito e eu aprendi a entender é essa questão. O brasileiro está preocupado com o customer service. O americano está preocupado com a experiência do cliente. Então, são coisas diferentes que, ao mesmo tempo, são iguais, mas ele está muito preocupado. Você vê com o case de sucesso da Disney. Você entra em cada local, tem um cheiro. Ah, mas isso aí eu vou ter que discutir contigo. Eu queria trazer outra pessoa aqui para discutir, mas eu vou discutir uma coisa contigo. Se a gente pegar aqui Disney, Apple, que mais que a gente pode citar aqui? Starbucks. O Starbucks, bem lembrado. Eu só compro lá também hoje, que eu vou te falar para ti. Vamos se conter nessas três. O deles é fora da curva. É algo sensacional. Realmente, o customer service deles, eu digo que é melhor do que o nosso brasileiro. Se a gente for analisar, eu acredito. Agora, eu tenho uma coisa. A gente vai muito na Universal. O customer service da Universal é horrível. Por quê? São duas empresas concorrentes, vamos dizer assim, né? São Sim, parceiros de sim. negócio, vamos dizer, para parar de falar de concorrência. Porém, o atendimento da Disney é espetacular. Eles te atendem com um sorriso sempre no rosto, resolve o teu problema, faz tudo. E a Universal é aquele negócio, quer. Paga aí e não discute. É mais ou menos assim. Eu acho que eles são pessoas mais rudes, né? Mais rudes, vou falar em português. Mais rudes. E agora, então, voltando ao que você estava falando, que você está estudando, o marketing da Disney. É isso que você vai implementar para os teus clientes brasileiros, então. Esse modelo de negócio. Não o modelo da Universal, o modelo de concessionárias de carros americanos, não esse. Não, Você vai focar nesses exemplos que você deu. Disney e Starbucks. Eu que citei a Apple, que eu sou fã da Apple. Me too, tem tudo da Apple também. Basicamente isso. Porque o que acontece? A gente está focado em vender. Certo. Tratar bem. Nosso calor. O americano, ele não tem esse calor que a gente tem. Depende, são públicos diferentes. Eu tenho uma empresa de limpeza, aonde eu atendo 100% americano. Certo. Lá dentro eu trabalho a experiência do cliente. E o atendimento, óbvio, tal, mas não tem calor humano ali dentro. Então é diferente. A minha empresa brasileira, que eu atendo brasileiro, que é nas consultorias, na mentoria, já é diferente. Já tem esse calor. Então, são duas empresas de ramos diferentes com um público. Uma 100% americano e a outra 100% brasileiro. Entendi. Então, você a experiência... não mescla, você não mistura. São culturas diferentes. Tá. Eu não tenho como chegar no americano, dar um abraço. Ei, tudo bem? Dar um abraço. Não é todos. Alguns, óbvio, né, gente? Recebe dessa forma, mas não é todo. Você vai fazer um estimate, a pessoa quer entrar, quer sair da casa dele, ok? Então, ele está preocupado com a experiência do cliente, que é o que eu trabalho dentro da minha empresa focada no público americano. Na minha empresa brasileira, o brasileiro está acostumado com um atendimento personalizado, com uma conversa, com bater um papo. Às vezes é uma reunião de 30 minutos que demora 1h30, mas porque o brasileiro tem necessidade de ser ouvido. É uma cultura diferente. Então, você tem que entender para quem você está vendendo. Qual é o seu público-alvo? Quem é a pessoa que você está atendendo? Americano ou brasileiro? Qual é a cultura? Não tem como eu chegar num americano e querer vender da mesma forma que eu vou vender para um brasileiro. Existe uma diferença, entendeu? Nesse mercado. Então, existe essa diferença. Então, você tem que entender quem é o seu público. Você tem que fazer o mapa do cliente, que é o que eu ensino dentro de uma das minhas consultorias, que é realmente desenhar o cliente, fazer uma foto dele, do seu cliente ideal, fazer o que ele gosta. O que a sua cliente ideal come no café da manhã? Ela come Starbucks ou ela come Dunkin' Donuts? E aí você vai mapeando quem é o seu cliente ideal para a sua comunicação ficar melhor. Então, existe todo esse trabalho no marketing que a gente estuda lá, graças a Deus, né? Lá dentro do mestrado, para que a gente possa entender um pouco mais o perfil de cada cliente. E, principalmente, não adianta. Eu tenho uma empresa de limpeza, eu posso falar com propriedade. Você chega num cliente americano, nada contra, tá, gente? Pelo amor de Deus. Com um rodo e um pano furado, é uma percepção.
Você chega lá na casa de um americano com um mop diferente, profissional, ele sabe com quem ele está lidando. Então, você entende que a cultura brasileira é o rodo e o pano. A cultura americana é outra. Então, você tem que se adaptar à cultura do seu cliente. Então, por isso que você tem que entender quem é o seu cliente ideal. Pessoal da limpeza, pega essa dica, hein? Pega essa dica que isso vale ouro. Faz total sentido. Você citou ali também do Starbucks ou o Dunkin' Donuts, né? Sim. O Starbucks fez uma coisa há um pouco tempo atrás muito interessante. Ele começou a pegar os funcionários que estavam crescendo nas redes sociais e pedindo para eles fazerem os drinks, mostrando os drinks. Só fazendo drink. É mesmo? Isso deu um boom no TikTok, assim, gigantesco nas redes sociais da marca. Hoje em dia, o McDonald's está fazendo isso. É mesmo. Eles estão investindo nesse tipo de funcionário que está fazendo vídeo para ele, porque está atraindo mais público. E a gente muitas das vezes não percebe. Então, tem muitas estratégias americanas que nós temos que aplicar nas nossas empresas brasileiras, porque o nosso público é americano. Tem muito youtuber brasileiro que copia os gringos aqui, né? Como eles chamam Sim. lá, aprendendo com os gringos lá e aplicam no Brasil. E realmente eles estão um passo à frente. Se a gente for analisar, eles têm, digamos, uma bagagem um pouquinho mais avançada que a nossa, devido à educação deles, né? Eles, pesquisas e tudo mais, eles investem muito nisso, eles investem em estudo. Isso é interessante. Mas eu queria voltar a falar de novo aqui do Starbucks e Dan, que você falou. Quem é o meu cliente? Você vai para o Starbucks. Não quero que as pessoas fiquem bravas comigo, mas ali dá para saber mais... Até a classe social ali separa. Mas eu não quero falar da classe social, eu quero falar da educação. Eu tenho percebido que pessoas, um exemplo, falando de simples pessoas que vão para uma cafeteria, a educação da pessoa que pede café no Starbucks é diferente da educação da pessoa que pede no Dunkin'. Você já percebeu isso? Com certeza, absoluta. Se você passar 30 minutos dentro do Starbucks, 30 minutos dentro do Dunkin' Donuts, você vai sentir a diferença. Não que eles são funcionários mal educados, outro Não. mais educado, mas a questão do público. Do público. Tanto que o valor do café é diferente. Então, Exatamente. aí vem a diferença de mapear bem o seu cliente. O Starbucks mapeou o cliente dele, ele sabe quem ele quer atender. Então, ele sabe o que esse cliente está indo lá buscar. Sim. O Dunkin' Donuts é a mesma coisa. Então, tem esse estudo, foi feito um estudo. Sim, eles não param no tempo, estão a todo momento. Mas, assim, dá prazer de você ir lá comprar. Olha, às vezes você tá, assim, chateado com alguma coisa. Você vai lá e conversa com um funcionário deles, a forma de eles te atender, você já sai sorrindo do lugar. Realmente é um lugar incrível. Eu li um pouco sobre a história do Starbucks, eu gosto de estar entendendo sobre isso, até para a gente ter essa conversa hoje, é legal. Mas que bom que você está fazendo marketing em cima disso. Então, é uma bagagem bem interessante. Para as pessoas que estão nos assistindo, seja aqui ou no Brasil, digamos, ouvir o que você está falando é, com certeza, um ensinamento grande. Você já atalhou algo que você pode entregar já de forma mais simples, né? Já desbravou, digamos, esse mundo. Não precisa as pessoas irem fazer pesquisa, tudo, aprender, você já está entregando. Então, é isso que você procura fazer no que nós vamos entrar agora. Mas antes eu quero te perguntar rapidinho aqui, por que saiu do Brasil e veio para cá? Porque Então, isso que você vai me falar, que a gente vai entrar aqui agora, você poderia tranquilamente falar do Brasil. Não foi por... Então, me fala realmente o porquê que você decidiu vir para cá. primeiro, quem veio não foi eu, nem foi a minha mãe e meu padrasto, eles vieram. E aí, a partir desse momento que eles vieram, eu sou filha única. Então, então eu decidi vir, porque, imagina, eu só tinha minha mãe ali, meu padrasto, ficar no Brasil. E aí, eu e meu marido decidimos vir para cá também. com a nossa filha, sim. Daí, então, tá a família total aqui. Pelo menos a sua família tá tudo aqui. Isso. Eu tenho bastante família aqui. Mas tenho família na Califórnia, para lá para baixo, em Massachusetts, onde eu tenho mais família, mas eu tenho bastante parentes aqui nos Estados Unidos. E aí a gente decidiu vir atrás da minha mãe, cheirar ela. E ficaram, né? Porque já está 7 anos aqui, né? 7 anos eu tô aqui já. E hoje, o que você vê desse país aqui? O que você pensa um dia em voltar ao Brasil? Não. Penso em visitar. Eu não posso dizer nem que volto nem que não volto, porque o futuro a Deus pertence, né? Sim, então a gente claro. não sabe o que tá previsto para acontecer amanhã. Então,
eu não posso te dizer com exatidão nem que eu volto, nem que eu fico. Perfeito. Porque a decisão também não é só minha, né? É do meu esposo, da minha família, mas primeiramente de Deus. Então, eu não sei o futuro. Também não fico planejando muito, não. Vamos deixar acontecer. Perfeito. Hoje eu ouvi uma frase que é assim, ó, a gente não consegue mudar. O único tempo que a gente consegue mudar é o hoje. Você não consegue mudar nem o ontem, nem o amanhã. Isso. Mas o hoje você pode fazer algo diferente. Achei interessante, legal. Agora a gente vai falar então de... Eu tô curioso para saber, o que é esse tal de assistente virtual? Eu pensei que era o ChatGPT, essas inteligências artificiais que tem por aí. O povo confunde um pouco, porque assistente virtual é um humano. Agente virtual é uma inteligência artificial. Tem uns nomes muito parecidos. A pessoa só assemelha o virtual. Esquece que existe o assistente e o agente. O agente é o que é a inteligência artificial. O assistente é uma pessoa. Então, o que eu hoje ajudo várias pessoas a solucionar a maior dor do mercado é através de um assistente, de uma pessoa, onde a gente faz todo o processo de recrutamento e seleção, com a minha expertise que já vem do Brasil. Para cá, eu trouxe essa expertise para cá para fazer esses recrutamentos e seleção e treinar ela para a empresa. É algo muito personalizado. Não é algo padronizado, algo que é para todo mundo. Tanto que então, quando a gente faz, é one-on-one. Um assistente virtual é uma pessoa treinada que ela vai trabalhar exclusivamente para você, da casa dela, via internet. Hoje, com a facilidade do WhatsApp, você faz a ligação. Sim. Isso aí. Ela vai fazer tudo o que inglês, a sua empresa português, necessita. tudo. Sim. Se você necessita que fale inglês, português e espanhol, aí a gente vai fazer a seleção para pessoas desse perfil, que falam inglês, português e espanhol. E como que você acredita que uma assistente virtual pode ajudar um empresário a escalar o negócio dele? A primeira coisa que ela vai ajudar esse empresário a escalar o business dele é porque ele vai ter tempo. Hoje, muitos dos empresários estão fazendo tudo. Você chega hoje para fazer a visita em um cliente, sai dali, você demora 3 dias, 1 semana para mandar um estimates. Quando você tem um assistente virtual, você já treinou ele na precificação, você já organizou o seu processo de venda, você saiu do cliente, você manda um áudio, você faz uma ligação e fala, a casa desse cliente é XX, é esse valor, faz a invoice. O seu assistente já faz a invoice, já envia. Quem o cliente vai contratar? Você, que demora 1 semana para mandar um invoice para ele, um estimate, ou aquele que mandou com 1 hora? Entendi. Então, você tem como escalar o seu business isso é uma das coisas. Então, deixa eu te perguntar, como é que vamos dizer assim, uma pessoa que tem aí uma empresa de construção, por exemplo, como que vocês treinam esse assistente virtual para ele fazer um estimate? Porque tem que exigir um pouco de conhecimento. Sim. Para saber como... Geralmente, não acontece, mas seria para acontecer. E aí eu ajudo esse empresário. No ramo da construção, eu já atendi vários clientes. Às vezes não é um preço tabelado. Às vezes esse empresário tem uma companhia de pintura ou de floor, qualquer coisa que ele tiver. Ele sabe que nesse square feet ele demora X tempo e ele cobra uma casa de 2.000 square feet. A pessoa cobra, exemplo, $6.000. Ele já sabe, ele só não colocou isso no papel, ele só não formatou isso de uma forma que ele vai treinar. Se for uma coisa muito específica de reforma de alguma coisa, quando você for no Estimates, você já sabe o valor. Você liga para o assistente, fulano, essa casa vai ser a pintura, o valor dessa casa aqui é $12.000, você pode colocar aí, a gente vai demorar 15 dias para entregar, você pode colocar aí na invoice. That's it. Ele vai fazer, colocar o que você está falando e vai mandar para essa cliente. Porque uma empresa de pintura, esse mês é tudo igual, só muda o valor e a metragem. Uma empresa de floor é a mesma coisa. Então, a gente padroniza. Entendi. Existe uma coisa chamada, que eu estudei, tanto na faculdade quanto na pós-graduação de produtividade, que é a padronização. É você fazer a padronização, você criar os processos para a sua empresa.
Hoje, na minha empresa, existe um script de venda. Existe um processo para follow-up. Existe um processo para tudo, para o financeiro, para tudo. Então, quando eu contrato um novo assistente virtual, o tempo de treinamento é muito menor. Então, dentro desse processo, a gente ensina e treina o assistente a criar os processos, a fazer esse caminho para a sua empresa. A gente tira o que está na sua cabeça, do empresário você que está em casa. A gente vai tirar o que está na sua cabecinha para colocar isso em uma forma de planilha, doc, depende do que for. Aproveita, então, cita as tarefas assim que geralmente os assistentes virtuais fazem. Geralmente, ele faz o custom service. Geralmente, todo mundo fala, Juliana, eu preciso de alguém para atender o telefone para mim e responder, porque está entrando lead e eu não consigo responder esses leads. Então, ele faz esse primeiro atendimento e vou falar da construção, que é onde eu tenho mais clientes. O assistente virtual atende o telefone ou responde a mensagem desse lead que entrou, pega esse lead que entrou, agenda já o estimates. E aí ele tem uma agenda compartilhada, muitas das vezes, com o dono que vai fazer o estimates na casa do cliente. Certo. Ali ele pediu a informação básica. Digamos, a venda em si não faz. Depende. Vamos dizer assim, ó, Depende da empresa. Vamos dizer assim, ó, a gente está fazendo um evento. Eu quero um assistente para estar vendendo patrocínios, vendendo ingressos, Aí ele faz a venda. Na minha empresa, o meu assistente faz a venda, porque eu não faço estimates. estimates. Ele para vender. Sim, na minha empresa, o meu assistente faz a venda, porque eu não faço estimates presencial. Tudo é online. Entendi. Então, eu já tenho uma tabela de preço. Agora, eu tenho clientes meus que são de ar-condicionado. É quase impossível ter uma tabela de preço, porque varia de peça, preço, quantos metros vai ter de cano, Claro. não sei os nomes, né? Certo. Mas é esse negócio aí. Então, é impossível a pessoa conseguir fazer uma tabela de preço nessa questão. Por quê? Porque o assistente da pessoa tem que ligar para o local, perguntar, pegar já os preços e deixar ali bonitinho. Quando o dono sai, ele já sabe qual é o preço de material e aí o dono já sabe, todos eles, né, sabem o preço da mão de obra. Então, ele já manda o estimates. Então, funciona mais ou menos dessa forma. Tem alguns assistentes que vai vender e outros não vai vender. Eu não treino para fazer a venda do seu jeito, porque eu não sou a pessoa. Eu ensino a base de venda, eu monto o script de venda com aquela pessoa, o atendimento, a primeira mensagem, a segunda mensagem, conduzir. Venda. Se a pessoa é para vender, a gente já faz, espera aí, você precisa de um vendedor, então a gente vai procurar um assistente com perfil de vendedor. Você só precisa de alguém que faça o primeiro atendimento, porque a sua empresa necessita de estimates, empresa de pintura, empresa de ar-condicionado, empresa de piso. A maioria da construção é impossível vender por telefone. Certo. Você precisa ver o trabalho, porque o cliente fala uma coisa, chega lá é outra. Então, geralmente, esses clientes na área da construção, eles precisam ir fazer o estimates. Então, o assistente faz esse trabalho de agendar. Enviar invoice, fazer cobrança, cuidar das mídias sociais, o post do Instagram, das mídias sociais que precisa. Então, ele faz várias tarefas. Tudo depende da necessidade da sua empresa. Eu tenho um cliente que contratou já 3 assistentes virtuais, um para cada setor da empresa, porque é uma empresa que tem necessidade. Um assistente não vai atender a empresa, não é um super-homem, é um assistente virtual. Entendi. Interessante isso. Agora, falando de assistente virtual, você falou ali que você treina em todas as áreas. Até a gente está falando em off aqui sobre o Vida Inteligente, alguém que edita vídeo, tudo isso. E você acredita que essas pessoas, né, desculpa fazer essa pergunta, mas eu sou obrigado a fazer, uma pessoa fazendo muitas tarefas diferentes, você consegue encontrar pessoas com capacidade de executar tudo com excelência? Depende. Depende do perfil da pessoa. Por isso que a gente faz o recrutamento e seleção. O recrutamento e seleção não é pegar um currículo e fazer entrevista. Então, deixa eu complementar então essa pergunta. Ou você acha que nesse caso, quando há uma variedade grande de tarefas, é recomendado contratar 1 ou 2 pessoas para... uma a mais, né? Tipo 2 ou 3 pessoas e separar a... Sim. Eu tenho uma cliente que ela
falou o seguinte para mim, ela me passou todo o organograma da empresa dela. A empresa dela é grande, tem muitas atividades. Eu sou muito sincera, eu falei, olha, um assistente não dá conta? A produtividade da assistente vai ser mínima, porque vai fazer 10 coisas e não vai fazer nada. O que eu aconselho? Você está precisando de um assistente para quê? Para gerir a gestão, para te ajudar na gestão. Eu vou treinar essa pessoa para gestão. Você está precisando de cliente para quê? Custom service e atendimento ao cliente? Então, ele vai ser custom service e atendimento ao cliente. Você está precisando, igual a questão do podcast, você precisa de um assistente para fazer o quê? Edição, postagem, fazer o social media? Ele vai fazer o social media. Não tem como um assistente, por mais que ele trabalhe uma quantidade de tempo, ele fazer edição, postagem, fazer compra para sua casa, fazer... Não tem como. Aí já muda o foco. Então, geralmente, eu tenho clientes que procuram um assistente específico para ajudar na gestão da empresa. Eu preciso de alguém para controlar a entrada e saída. Eu preciso de alguém para, às vezes, me ajudar com os meninos, folha de ponto, fazer a gestão. Ok? Você precisa de alguém para fazer só custom service e venda? Não tem como a pessoa conseguir fazer custom service e venda, dependendo do porte da empresa, e ainda a gestão. Algum deles não vai ficar bem feito. Então, por isso que existe uma triagem que a pessoa... Qual o perfil que a pessoa quer? Ela primeiro tem que me passar o perfil e o que ela quer. E aí eu vou dizer, impossível. Um assistente foca em uma área. Se é uma empresa pequena, dá conta, porque a demanda é pouca. Agora, se você recebe 10 leads, 15 leads por dia, a pessoa não tem como. Então, por isso que a minha formação de produtividade também ajuda nesse processo. Com certeza. Porque eu faço um recrutamento de seleção. São várias etapas desse recrutamento de seleção. Não é simplesmente peguei um currículo em qualquer lugar e aí vou levar a pessoa para a entrevista com o dono. Não. Existe um processo, né? Feito antes. Existem 8 etapas do processo. 8 etapas? Antes de chegar na entrevista final. Entendeu? Eu sim. tenho os locais corretos que divulga. Eu marco entrevista. Eles têm que passar nesses 8 requisitos para depois você levar para fazer entrevista com o dono da empresa. Antes de fazer a entrevista com o dono, já passou pela análise de currículo, já passou por E no mesmo, reunião comigo. E nesse mesmo tempo, você analisa quantas pessoas... Porque eu estou te perguntando o seguinte, a pessoa precisa de um assistente virtual para daqui 30 dias. E se você começa um processo com a pessoa e chega lá no último requisito, ela falha, não serve. Aí você vai ter que recomeçar tudo de novo, ou você geralmente 15 a recruta 20. 15 a 20 pessoas? Para sair 3 bom. Sério? É. Uau, é trabalhoso isso. Então. Você entendeu que eu não é o primeiro currículo e leva para a entrevista. Existe uma análise. Primeiro eu vou divulgar na plataforma correta para o nível. Você quer, eu contratei, estou fazendo seleção para uma pessoa muito específica, que ela quer, que ela é fotógrafa, alguém que mexa no Photoshop Lightroom. É uma especificação muito detalhada. Eu não vou divulgar essa vaga em qualquer lugar. Tem local certo, tem grupos de pessoas certas. E eu faço parte de uns 50 grupos de profissionais de 50 áreas diferentes. Por quê? Lá dentro que eu vou divulgar. Lá dentro que eu vou achar aquele perfil. Hoje, pela manhã, eu tinha 4 entrevistas. Somente um compareceu. Os outros já entrou na minha lista negra. Não servem para mim. Porque se não chegou ali, não tem como. Eu já peguei entrevistado, mulher com um decote... Não entende que, por ser virtual, a pessoa pelo menos tem que estar ali, né? Alinhado, bonitinho. Então, já saiu fora. Pessoas que foi fazer entrevista, acabou de acordar quase, porque os cabelos, gente, já não dá. Porque, por mais que a pessoa vá trabalhar como assistente virtual, eu analiso tudo isso. Vestimenta, roupa, comportamento, pontualidade. Hoje, tinha 9h30, tinha um candidato. Esperei até 9h35. Não entrou, falei pro meu assistente, envia mensagem, agradece a oportunidade, coloca na lista negra. That's it. Não vou dar outra oportunidade, a não ser se a pessoa... passei mal, estava no hospital, mas teria tempo de avisar, né? Então, eu não vou levar. Então, assim, são várias etapas de critério que chega até a pessoa chegar à entrevista comigo. Depois que ela faz a entrevista comigo, que ela passa por essa análise, aí que eu vou ver quem vai passar com a entrevista com o dono. Então, a triagem para chegar com o dono, já chega lá os melhores? Ponto. Já vai chegar os melhores. Entendi. A gente fez uma contratação
segunda-feira, para um cliente que ele precisa de uma pessoa boa em fazer processos. A menina tem pós-graduação, produtividade, e na mesma que eu, qualidade e produtividade. Então, eu sei que ela é ótima em processos. Eu fiz as perguntas certas, porque geralmente eu tenho 4, 5 clientes ao mesmo tempo. Então, ali eu pego aquele monte de candidato e aí eu vou fazendo várias perguntas para cada cliente. Aqui ele se sai melhor, eu já sei qual o perfil para qual cliente ele vai para a entrevista. Certo. Então, geralmente, vai de 2, 3 candidatos para a entrevista final com o dono. E esse trabalho, essas pessoas, como que você, digamos, tem analisado, você já está fazendo isso há algum tempo, porque a gente sabe que quando a gente trabalha a partir de casa, home office, tende a pessoa a se dispersar às vezes. A pessoa tem que ser muito disciplinada para estar ali e fazer o que tem que ser feito. Eu estou te perguntando porque é o seguinte, eu estou à distância. Eu contratei, eu sou a empresa e você é a pessoa que vai analisar. Você é a pessoa, essa aqui vai ser a tua funcionária. Eu contrato lá funcionário ou funcionária independente. Essa pessoa está lá, eu passo as tarefas para eles diariamente, semanal, enfim. Como que eu sei que aquela pessoa eu tenho a certeza que ela está, digamos, executando não está dando desculpa de nada. Tipo assim, como que eu tenho a certeza que ela ligou mesmo para um cliente, que ela cobrou isso, que ela fez aquilo, e ela não está dizendo, estava dormindo e disse, liguei, não deu certo. Como que a gente pode cobrar isso das pessoas? Monitoramento. Tudo é monitorado. É mesmo? O sistema de telefone que você tão usa... longa para ela me responder com uma palavra. Porque existe um sistema de ligação. Eu uso o OpenFone. Tudo fica gravado. Não é o meu assistente... Não é o WhatsApp? Não. O que meu assistente fala fica gravado. Eu tenho como ouvir tudo. Não tem como ele não fazer. E o WhatsApp também fica gravado lá se a pessoa ligou, se a pessoa não ligou. E tem CRM, onde você vê se o e-mail foi enviado, tem a caixa de e-mail. Tudo é monitorado. Tá. Só que antes disso, existe uma lista que no treinamento, na parte já passou a contratação, você amou a pessoa, amei, I love you, ai meu Deus, tô em êxtase com essa pessoa. Vamos começar. Existe dentro do treinamento que eu faço, primeiro de ferramentas, depois como a pessoa vai ajudar o dono naquelas funções determinadas a criar checklist, script para a empresa, essas coisas. Aí a gente vai para terceiro ponto, que é o terceiro encontro. Lista de tarefas. Ensinar o assistente a identificar as tarefas primárias e secundárias. O que você tem que fazer todo dia? Levantar da cama, escovar o dente, tomar café? O que você tem que fazer todo dia? Checar o sistema tal, checar o e-mail tal. Então, existem as tarefas diárias que ele tem que fazer. O que você tem que fazer semanalmente? Folha de pagamento. Isso é semanal. Qual o dia da semana? Sexta-feira. E aí a gente vai criando a gente ajuda o assistente. Eu não faço nada. Eu oriento, eu ensino o assistente a fazer. Porque na hora que eu sair da empresa, do treinamento, ele está apto a fazer aquilo dali. E você não fica dependente de mim. Eu não concordo, não acho justo com o empresário criar uma dependência de mim dentro da empresa dele, do meu serviço. Certo. Então, eu treino o assistente para que ele seja algo independente. Ele está ali para te ajudar, para te auxiliar, não para ser mais uma pessoa para te dar problema. Juliana, quero te fazer uma pergunta aqui. Você está falando aí do monte de diploma, um monte de coisa, de mestre, isso, aquilo, mas eu quero saber de você mesmo, a Juliana, qual que é o teu diferencial frente às suas concorrentes no treinamento, recrutamento, nesse processo de seleção de um assistente virtual? O primeiro diferencial, um dos maiores, é que o assistente, ele é seu, ele não é meu. Quando o assistente, ele é meu, ele responde a mim. Exemplo, eu mando uma pessoa, o meu funcionário que está lá hoje limpando a casa, ele responde a mim, ele não responde à dona da casa. Então, quando o funcionário, ele não é seu, ele responde a mim. Então, já aconteceu casos de vazamentos de dado, de pessoas que passou informações. Então, eu acho isso muito sério. O assistente virtual ele tem que responder ao dono da empresa.
Então, eu não concordo, eu não acho certo a pessoa pagar, fazer um investimento e o assistente virtual não ser dela. Então, eu tomo muito cuidado com isso, tanto que no meu contrato tem essa cláusula de sigilo, porque é informação. A pessoa, o empresário, você aí de casa, pagou pelo lead, pagou para ter aquela informação, para chegar outra pessoa, tomar posse daquela informação. Então, eu não acho justo, eu não acho legal. Então, um dos diferenciais é esse. Eu treino o seu assistente, recruto, contrato, treino para você. Ele é exclusivo seu. Eu não faço treinamento para 3, 4, 5 assistentes ao mesmo tempo. É exclusivamente para a sua empresa, personalizado. Certo. Então, esse é um dos maiores diferenciais. Hoje tem no mercado outras pessoas que faz o quê? A contratação desse assistente, mas ele não é seu. Ele é dela. Então, ele responde, se essa pessoa tem uma empresa de limpeza, se essa pessoa tem uma empresa de construção igual a minha. Não estou dizendo que as pessoas vão fazer isso, mas quem te garante que as informações que você está colocando ali não vão ser passadas adiante, entendeu? Então, eu acho isso muito sério. Eu, particularmente, não concordo em trabalhar dessa forma. Eu prefiro trabalhar exclusividade. O assistente não é meu, ele é seu, ele não responde a mim, ele responde a você. Eu só faço treinamento. O processo de seleção. O processo de recrutamento, seleção, treino. Depois disso, eu não tenho nada a ver. O assistente não fala comigo. Eu não vou chamar ele. A não ser se você me pedir um auxílio, como eu tenho uma cliente, ajuda. Tô precisando que treine ela nisso aqui, porque eu acho que ela ainda tá ruim. Tal. Não, peraí. Ainda tá dentro do nosso prazo ali? Peraí, chama o assistente, ajudo. Mas o assistente, ele não é meu. Ele não responde a mim. E eu deixo isso bem claro. O assistente, ele é seu, da sua empresa. As informações que ele está vendo ali no onboard também, a gente explica para o assistente a preocupação do sigilo de informação, vazamento de informação, que não pode ser baixado algumas coisas, ter ficado no computador dele, para proteger o cliente da melhor forma possível. E também me proteger, para que depois a pessoa, o assistente fez isso. Impossível, eu não tenho contato com esse assistente. Ele é seu, exclusivamente seu. O treinamento é exclusivo para a sua empresa. É muito personalizado para a pessoa. Show. Interessante. Dessa forma, não cria, digamos, não deixa pontas soltas, né? Você Sim. garante que você... Na verdade, você só recruta, prepara a pessoa para a empresa. Sim. Você faz essa prestação de serviço, depois é com o empresário, né? Sim. Então, beleza. Vamos continuar, então. Como é que está o interesse das pessoas para isso? Não estou falando aqui da busca, porque isso é muito novo, é um mercado que está se abrindo, né? Já tem muita gente, lógico, fazendo isso. Mas como que está a procura das pessoas lá no Brasil para trabalhar como assistente virtual? Aumentou muito. É mesmo? Aumentou muito a procura. Eu estou com um currículo de um advogado procurando serviço de assistente virtual para um salário de R$2.000. Uau. Lá no Brasil? Lá no Brasil não tem trabalho. Está procurando lá no Brasil? O advogado é lá do Brasil mesmo? Ele é formado em Direito lá do Brasil, se candidatou para uma vaga de R$2.000, só que ninguém quis contratar, não. O advogado... Agora, desculpa, eu achei que ele estava procurando alguém. Não. Ele está procurando... Ele está procurando trabalho como assistente virtual. Tá brincando. E aí, numa conversa, por que você está procurando? O Ludo Gardini, de repente, contrata. De repente, verdade. Verdade, não. E aí, eu perguntei para ele, por que ele estava procurando? Ele falou, aqui eu não tenho trabalho, aqui... Me passou a situação dele que estava acontecendo. E aí, você fala assim, meu Deus, formado em Direito. Mas é uma área que ele... não gosta de atuar no tribunal. Às vezes é difícil porque ele se formou e nunca atuou, só trabalhava em escritório, não tem trabalho, os escritórios não contratam para ele. Então, assim, são vários fatores. Essa pessoa que eu acabei de contratar na segunda-feira, ela não lembro a formação dela, mas ela tem pós-graduação. Então, são todos... Porque esse cliente necessitava de uma pessoa boa em processos, pessoa boa em organização, porque ele tem 4 empresas. Então, Entendi. O salário de uma pessoa dessa não vai ser um salário... De R$2.000, lógico. Um pouquinho mais. Mas a gente consegue fazer contratações de pessoas muito boas, com currículos também muito bom. Então, dentro desse treinamento, eu vejo o perfil da pessoa e entendo quanto ela consegue produzir. E aí, dentro com isso, eu monto um plano de carreira para ela dentro da empresa e apresento para o empresário. Olha, essa pessoa é tão boa quanto que ela vai, provavelmente, em X tempo, ela vai sair da sua empresa.
para que ela não saia, eu sugiro você fazer esse plano aqui de aumento salarial para ela. Então, eu deixo muito claro. Certo. O dono da Já que empresa estamos já sabe. Já que estamos falando de salário, eu até falei R$2.000, porque você falou desse advogado procurando um trabalho para... Até ia te perguntar, é mito ou é realidade do que as pessoas falam que o assistente virtual custa caro? Depende, comigo não. Com a minha concorrência pode ser que sim. Porque Então depende. explica isso, por que contigo não e com a tua concorrência pode ser? Depende, porque o que acontece? Eu faço todo um processo de seleção, um crivo para as pessoas passarem. Geralmente, no primeiro mês, o salário delas são mais baixo e eu explico para o candidato na hora que eu estou fazendo a seleção lá atrás. Porque ele não sabe nada, ele não conhece o sistema, ele não conhece seu cliente, ele não sabe nada da sua empresa. Como é que ele vai chegar assim e sentar na janela? Não tem como, gente, não tem como. Então, existe esse primeiro mês um salário um pouco mais baixo, porque ele está em treinamento e a empresa também está investindo. A empresa está investindo no recrutamento, na seleção, no treinamento desse funcionário. Certo. Então, ele entende, a partir disso, a gente vê como que vai ser a linha, né, para aumento salarial dele dentro dessa empresa, para que a empresa também não perca para depois a empresa. Ai, Juliana, deu 4 meses, o meu menino saiu. Tá, o que você fez, meu anjo? Meu querido? Você seguiu o plano? Eu te avisei lá atrás que essa pessoa era muito boa, que ela pegou tudo da sua empresa, que se você não aumentasse o salário dela para chegar nessa faixa, provavelmente ela te deixaria. Então, as pessoas também têm que ter esse entendimento. Entendi. Entendeu? Então, existe essa diferença. A pessoa tem que entender isso. Então, geralmente, o salário varia de R$ 1.800 a R$ 3.500. É mesmo? Uau. R$1.800 é praticamente um salário mínimo. E tem pessoas O que salário mínimo ainda está R$ 1.500. Então, você está Mas pagando... R$300. Só né? que, Uau. quando você contrata... realmente, quando você é principalmente para CLT... quem está aqui nos Estados Unidos, empresas daqui. Não, mas não é só isso, né? Um escritório de direito lá no Brasil, um Sim, médico, sim. clínicas, né? Vamos dizer assim, tem como pagar um salário desse. Sim. E agora tem uma pergunta, então, antes de falar. Tem vínculo empregatício? Então, todo o assistente virtual, ele não é contratado como CLT, ele é contratado como através do MEI. Ele tem que ter o MEI dele, então você está contratando o uma MEI empresa. dele para trabalhar para você. Não tem vínculo empregatício? Não tem vínculo empregatício. Não tem que pagar... Não tem que pagar. Férias, Por isso que 13º... depende do que a sua empresa faz. A minha empresa paga uma semana de férias. Como os Estados Unidos. Fez um tá. ano, você ganha uma semana. Você segue a lei... Minha empresa é nos Estados Unidos. Juliana, ele pode entrar na justiça? Pode. Mas aqui também, gente, risco é risco. Não vou falar que não pode, que não vai dar. Gente, a gente conhece o Brasil, a lei do nosso país. A gente sabe como protege as pessoas. Existe o risco. Nunca vi, mas existe um risco. Pelo menos com os meus clientes, nunca aconteceram com outras colegas minhas que trabalham com assistente virtual há muito tempo. Infelizmente, a lei no Brasil é contra os empresários. Não incentiva Então, o empresário. mas é muito difícil. Eu nunca tive problema, conheço várias pessoas que têm, já contratei vários, ajudei várias pessoas, nunca teve esse problema. Mas acontece o risco. Como aqui, acontece o risco também de contratar um funcionário ali na corte. Sim. Por alguma coisa. Então, risco sempre acontece. Então, a gente... Por isso que eu faço um plano de carreira salarial dentro da empresa, de acordo com o perfil que eu vi no treinamento, para que você retenha essa pessoa por um longo prazo. Então, tem esse trabalho. E tem como garantir que esse assistente virtual ele realmente vai estar preparado para fazer um excelente trabalho? Tem, com certeza. Se ele passar pelo meu treinamento, eu duvido ele não fazer. Opa! Não tem como. Porque eu estou treinando uma pessoa, estou diariamente com ela ali. Eu tenho um grupo do WhatsApp com o assistente. Quando a gente inicia o treinamento, fica o dono da empresa, o meu assistente, eu e o assistente novato. A gente está ali acompanhando. Todo treinamento tem as tarefas. E já teve alguma vez que você teve que... Não sei, essa palavra acho que não existe, tá? Mas retreinar um funcionário, digamos essa pessoa, eu gosto demais dele, só que ele está deixando a desejar nisso, aquilo. Tem como você já teve que treinar novamente
Não os que eu contratei, mas igual agora. Uma pessoa me contratou só para treinar. Ela achou um assistente virtual. A assistente virtual é muito espertíssima, aquela menina. E ela falou que, Ju, eu não sei treinar. Eu tô vendo que ela não tá rendendo. Eu quero te contratar para fazer o treinamento. A gente tá fazendo treinamento dessa funcionária. Entendi. Porque... Mas os kits já passaram por você, não tem dor de cabeça? Não, porque quando ele sai desse treinamento, ele sai no meio. Tem um selo de garantia? Tá. Quase isso. O que acontece? Você já contratou um assistente virtual? O que acontece? Hoje nós temos pessoas aqui nos bastidores, né? Temos plateia. Estamos com a Paula. A Paula já esteve aqui gravando o podcast a semana passada, né? E agora a Paula veio aqui acompanhar a Juliana. A semana passada foi o contrário. Foi o contrário, Legal, amigas. Que legal, né, Paula? Então, o que acontece? Elas estão achando que tá frio, a temperatura tá só menos 15 lá fora. Fresquinho. Né, Fresquinho. Se vocês verem os casacos que elas trouxeram pra cá hoje, eu vou te falar. Se chegar o frio que elas estão esperando, olha, só mudando pra Flórida. Nem pode, né? Tá nevando lá agora. Pois então, nevando. Não dá nem pra mudar pra Flórida Em mais. Jacksonville, a mãe veio de lá agora, tá falando que tá nevando. tá. Mas, continuando, Juliana, acabei te cortando, né? Mas é legal. Gente, eu vou te falar, gente, porque elas estão aqui também, né? Mas, assim, ó, eu vou falar para vocês que eu achei muito interessante. Isso, não por causa dessa questão empregadícia, né? Que não tem nada a ver com isso. Eu acho que a empresa, quando contrata alguém, ela está ciente de tudo. Mas esse aqui é um trabalho mais diferenciado, qualificado, né? Você consegue trazer pessoas... é mais fácil do que, por exemplo, assim, ó, eu tenho a empresa, um exemplo, a empresa física, eu quero trazer uma secretária para fazer tudo isso presencial ali. Eu acredito que a procura ali vai vir pessoas mais diversificadas, pessoas que não têm tanta habilidade. E quando vem uma pessoa para trabalhar virtualmente, já é uma pessoa que sabe mexer com computador, né? Para trabalhar para aqui para os Estados Unidos, geralmente é a pessoa que tem alguma noção de inglês. Fala inglês, tem que ser intermediário para fluente. Tem que ser intermediário para fluente? Sim. Então... Não contrato quem não sabe, não tem como. Como que tu consegue contratar? Não posso nem falar, né? Gente, a partir de R$1.800. Eu não posso falar, meu segredo. Tá certo, tá, deixar. E qual que é o primeiro passo que o empresário que quiser contratar uma assistente virtual para escalar o negócio, ele deve estar procedendo? Qual que é o primeiro passo? Vamos falar de você. Qual é o primeiro passo que ele tem que fazer? Geralmente, eles me ligam ou mandam WhatsApp para mim e aí a gente agenda uma reunião, porque eu tenho que explicar para a pessoa todo o processo. Eu mostro a timeline, né? Tanto da contratação quanto da formação desse assistente. Para que a pessoa possa entender, até ver. Não, é isso realmente que eu quero? É isso que eu não quero? Se ela falar, Ju, realmente é isso que eu estou buscando. Ali mesmo, eu já faço o perfil. O que você precisa, qual o setor, como que é, já identifico o perfil da vaga para essa pessoa. Então, fica muito mais fácil a pessoa entender como que funciona. Porque você está vendo, né? Você está vendo uma timeline, eu estou te explicando step by step de como funciona. Então, para o empresário, fica muito melhor ele entender que não me ligue hoje para querer um assistente amanhã. Não funciona assim. Geralmente, boa. Agora vou te fazer uma pergunta. Geralmente, quanto tempo leva o processo de seleção e treinamento de um assistente? Treinamento dura 1 mês de treinamento. Pode se estender, mas geralmente não se estende, né? Dura 1 mês. E o tempo de recrutamento e seleção, 15 dias. Então, mais ou menos 45 dias. Sim. Se eu quiser uma pessoa pronta, eu tenho que esperar daqui 2 meses. Mais ou menos. Não, na verdade, 15 dias demora para o recrutamento e seleção. Quando a gente começar o treinamento no primeiro dia, ela já começa a trabalhar. Já começa a trabalhar. E quanto mais tarefa você passar para ela da sua empresa, melhor para me treinar, porque aí a pessoa vai tendo dúvida. Juliana, como é que faz isso? E aí, porque na hora do treinamento, eu vou falar assim, peraí, o que você já aprendeu da empresa? Aprendi isso. Espera que tá faltando isso aqui. Eu vou lá no grupo, ei, fulano, tudo bem? Manda isso aqui para fulana. Fulana não tá sabendo ainda fazer isso. Porque tem que cutucar, né? O empresário para ir. Senão vai chegar no final, a pessoa fala assim, meu assistente não sabe fazer nada. Ô, Lírio do Vale, tu também não ensinou o que eu precisava. Como é que eu ia treinar uma coisa? Eu não conheço
o processo, como funciona dentro da sua empresa. Eu estou ali como um braço para auxiliar. Então, a pessoa fala assim, ai, como é que você fez a ligação? Ah, eu fiz a ligação assim, assim. Peraí, então. Então, a gente vai reformular. A ligação do jeito certo é isso aqui. E aí, a gente estrutura. Você quer fazer um exemplo? A maioria não façam isso. Não tem CRM. Então, a gente implanta um CRM dentro da empresa. As ferramentas que eu indico, a grande maioria é free, né? É só o de telefone realmente que é pago. Então, a gente implanta lá dentro o CRM, ensina o assistente a usar. Juliana, não sei usar, eu não sei como mexer. Fique tranquilo. A gente vai treinar o seu assistente para fazer isso para você. Então, a gente vai implementar o CRM dentro da empresa, vamos pegar os leads, colocar lá dentro. Porque as pessoas não sabem. Mas eu tenho uma empresa de floor, hipoteticamente. Eu tenho uma empresa de floor, de instalação. Você sabia que eu posso vender para esse mesmo cliente uma pintura do meu parceiro e ganhar uma comissão ali? As pessoas estão perdendo dinheiro, estão deixando dinheiro na mesa. Às vezes, você sabe, você faz outros tipos de serviço, só que você não vende. Você não se comunica. Então, você tem que saber fazer a comunicação. Então, a gente faz o CRM, instrui o assistente como fazer o CRM, como fazer a automação, colocar um número que cai lá dentro, e-mail que cai lá dentro, para ele ficar mais fácil. Taguear esses clientes lá dentro. Pintura, casa de 2.000 square feet, pintura de condomínio, igual a gente tagueia, Deep Clean, cliente miserável. Mais ou menos isso, né? Que não quer pagar. E aí a gente vai colocando, cliente pobre. A gente vai tagueando para na hora que a gente fizer uma lista de marketing, você quer o pobre? Não, exclui esse aqui. Vamos fazer só de quem? Só de quem fez Deep Clean ano passado. Aí a gente pega todos esses leads, faz uma campanha. Então, a gente ensina isso para o assistente, para que ele saiba fazer isso para sua empresa. Agora eu fiquei mais interessado ainda. Aí, fora isso, a gente vai ensinar ele a mexer no telefone, no sistema do telefone, como é que ele usa. E depois, no Office, você não tem uma gavetinha que você abre cheio de documento, cheio de pasta? Você vai ter isso online. Como ele vai criar essas pastas? Quais pastas a sua empresa precisa? Porque o treinamento, geralmente o encontro dura uma vez por semana. São 4 a 5 encontros, uma vez por semana. Por isso que eu falo, quanto mais demanda o empresário passar para o assistente, melhor. Até para mim, medir a capacidade dele de execução. Quantas horas semanais o assistente trabalha? 40? 40? É 8 horas diárias. Sim. Então, por exemplo... 9 horas diárias com 1 hora de almoço. Se não passar... Vamos Tem dizer gente que às vezes precisa de 7 horas, 6 horas. Depende da empresa, tá? Sim, mas... Na minha empresa, meu assistente trabalha 8 horas por dia. Tem empresa que não. Tem empresa que fala, Ju, eu preciso de alguém de 7 às 3. Tá tudo bem também. Certo. 7 às 3. Ou meio período, por exemplo. Sim. Tem a possibilidade. Sim, meu salário é o 4 horas mesmo. por dia. O salário é o mesmo. Ninguém vai ganhar menos que R$8.800. R$2.000, ninguém. Foge da hipótese. Então, é melhor você botar ele para trabalhar um pouquinho mais. Se não passar trabalho para ele, Ele digamos... quando a gente sai do treinamento, ele já sabe as funções diárias. Então, ele já sabe. Mas vamos dizer que uma hora tem mais demanda, outra hora não tem. Sim. E vamos dizer que a pessoa foi lá, fez as tarefas diárias, eles podem cruzar. Lógico, a gente nem vai saber o que eles vão estar fazendo. Mas, por exemplo, eu tenho uma emergência. Ele tem que estar disponível naquele horário ali. Aquele horário. Ele Mandei, tem que... Dificilmente não vai ter, tá? Porque eu vou te falar que é tanta coisa na empresa que você fala assim, Jesus, como é que eu fazia tudo isso? Depois, quando para pensar, como que eu dava conta? Você imagina. Porque é muita coisa. Exemplo, o meu assistente virtual, vou dar um exemplo de um cliente meu. Ele fazia tudo na empresa dele. Ele começou a passar para o assistente dele. O assistente dele faz o atendimento ali. Como ele é subcontractor, ele pega muito de contractor, então ele não faz captação externa. Então tem aqueles trabalhos ali. Só que o assistente dele tem que acompanhar todo mundo que bateu o ponto, o horário que todo mundo chegou, fazer pedido de material, enviar invoice para cliente, enviar cobrança de cliente, fazer post do Instagram para postar. Você entendeu que é muitas atividades que às vezes a pessoa fazia. Esse cliente em específico, ele fez um faturamento muito bom ano passado, através do assistente virtual, está fazendo o que ele fazia e não tinha tempo. Ele começou a fazer muito fechamento rápido, porque ele demorava de 7 a 15 dias para enviar um estimates. Agora ele envia em 1 hora. Uau.
Então, isso olha a produtividade, porque ele sai desse cliente, ele já manda logo para o assistente dele o valor e as peças que vão ser usadas automaticamente. A gente montou junto com o assistente dele uma planilha de cada fornecedor com os valores atualizados. Uma vez por mês, o assistente dele entra em contato com os fornecedores para atualizar o preço. E aí, o preço, quando o cara fala as peças, ele já sabe o preço, que ele já tem a tabela, já sabe qual é o fornecedor, coloca ali o preço do material, coloca a mão de obra, that's it, enviou o estimate em 1 hora, no máximo 2 horas, tá no e-mail desse cliente. Ele começou a converter muito mais. Ano passado, ele fechou um faturamento acima de 1 milhão. Ano passado, dezembro, tá, gente? A gente tá em janeiro. E ele fechou um contrato já em janeiro desse mais de 1 milhão também. Porque ele conseguiu ter tempo para fazer o que ele não fazia. Ele começou a visitar cliente, ele começou a captar cliente, ele começou a fazer mais visitas. Então, o assistente virtual ele vem para libertar e para conseguir alavancar a sua empresa. Só que você também tem que ser uma pessoa de estratégia que vai entender. Não é você passar uma tarefa para o assistente e ficar ali em cima dele. Tem dia que não tem muito trabalho e tá tudo bem. E tá tudo bem, só que vai ter dia que vai ter uma demanda muito maior. O assistente, você não tem que ficar ali 24 horas em cima. Não, tô pagando essa hora. Pelo amor de Deus, gente, não tem como, você não tá ali. Não. Cumpriu a tarefa diária, a minha empresa entra ali de todos os dias. Toda hora vai tocar um telefone, uma mensagem caindo. Meu assistente fez o que ele tinha que fazer no dia, aí ele vai adiantar um post, aí ele vai adiantar alguma coisa, ele vai analisar alguma coisa, ele vai aproveitar, pegar ali mandar um e-mail marketing. Então, tem tarefas para ser feita. E sobre os leads, daí é uma conversa para um outro dia? Não, pode perguntar. Também oferece algum trabalho sobre captação de leads? Eu não ofereço. Eu indico, né, um gestor de tráfego, uma pessoa. Eu tô com uma cliente específica que eu vi lá, né? Falei, olha, você precisa de colocar pelo menos um ManyChat aqui. Você tá perdendo muito tempo? Aí ela, isso aqui, eu preciso conversar com o meu gestor de tráfego. Eu falei assim, não, se você não souber explicar, marca uma reunião com ele, que eu vou lá e explico. Porque como eu entendo um pouco de marketing, fica mais fácil, certo. A linguagem fica mais rápido. E aí eu entrei em contato com o gestor de tráfego, a gente fez uma reunião, eu expliquei o que ele precisava fazer. Porque através do ManyChat, obrigada, Fábio, através do ManyChat, a gente conseguiu otimizar. E o gestor de tráfego dela pegou e falou, então eu vou colocar aqui um ManyChat para ela. Eu falei isso, porque o link do WhatsApp dela, ela tinha que ficar copiando, mandando toda hora ali nas conversas. Ela já não vai precisar mais, que agora o ManyChat já vai mandar automático. Certo. E, gente, lead só se configura lead quando você tem. Se você não tem, comece a pedir. Nome, telefone, e-mail. Se você não tiver isso, você está jogando dinheiro fora no seu tráfego. Lead só se configura quando você tem essas 3 informações. Nome, telefone, e-mail. Por quê, Juliana? Porque o lead, você tem que ter o telefone dele para mandar campanhas de text message. Você precisa ter o e-mail dele para você mandar e-mail marketing ou newsletter. Se você não tem essas informações, você está jogando dinheiro fora. Que é o que as pessoas não sabem. Agora o ManyChat, pelo menos o que o Fábio falou, que está vindo novidades aí para o text message também, né? Sim. Graças a Deus, aleluia, amém. Deve ser bom, porque o americano insiste em não usar o WhatsApp, né? O WhatsApp está investindo muito, né? Como o Fábio falou, na última palestra dele, está investindo muito para fazer o quê? O aumento que os americanos baixem o WhatsApp. Mas eu acho que até chegar ao uso tão grande assim, vai demorar um tempo. Então, o ManyChat está se adaptando a esse mercado também, né? Interessante. Que papo legal, Juliana. Fazia tempo que eu não conversava assim com algo técnico interessante que as pessoas estão a todo momento... Não sabe, na verdade, né? Que tem essa possibilidade de ter alguém ali. Com certeza, depois dessa conversa aqui, aumentou, assim, muito o nosso interesse por contratar uma... A gente já vem conversando isso já há um tempo, né? Sobre isso. E daqui a pouco, não sei se você já tem, Paula, mas com certeza vai precisar também. Eu acho que é algo que todo mundo precisa. De alguém para organizar a tua vida, vamos dizer assim. Porque é isso que geralmente as secretárias fazem, tanto as físicas como as virtuais. Só que as virtuais hoje, à distância, você pode contratar uma pessoa de qualquer lugar. Às vezes,
Às vezes não, lá Filipinas, no Brasil. Brasil. Filipinas. Filipinas. Você você recruta pessoas de lá também? Sim, já recrutei para algumas pessoas que preferiram da Filipinas. Mas porque, na verdade, essa pessoa, em específico, todo mundo dela é americano. Então, para ela, não, diferente de ser brasileiro, preferiu ser da Filipinas. Mas o brasileiro ainda é mais barato. E 99% dos meus clientes preferem brasileiro. Por quê? A equipe que está lá no operacional não sabe falar inglês. Então, aí precisa de uma pessoa que fale português. Então, eles preferem contratar alguém nativo, né? Que fale português para poder tá ajudando, né? E em específico ao podcast que eu estava te falando, não precisa nem que a pessoa fale inglês. No meu caso, né? Mas a gente vai conversar depois. Isso o podcast, depois a gente vai conversar e eu vou te dar uns detalhes sobre isso. Deixar passar esse negócio do evento aí que está por vir. Bom, Juliana, aqui no nosso... Tem alguma coisa mais que você queira completar e tudo mais? Falar de dinheiro. Eu falar de dinheiro? Bora, então. Deixa eu só falar uma coisa para você que está nos assistindo até agora. Todas as informações de contato da Juliana. Você que é empresário aqui nos Estados Unidos, está precisando contratar uma secretária virtual. Depois desse podcast, não tem como você não querer contratar, né? Então, vai aqui embaixo na descrição do vídeo, liga para Juliana, acessa lá o Instagram dela, vai ali, tem as informações dela e contrata também. Juliana, o que mais que a gente vai conversar para hoje? A parte melhor que eu acho que o empresário deve estar querendo saber qual é o custo de ter um assistente virtual. Então, assim, qual a economia que vai ter? A economia é gigantesca. Fazendo um cálculo básico, se você fosse ter um gasto de, na média, $2.500 com um aluguel de espaço, porque para você ter uma pessoa aqui nos Estados Unidos trabalhando no seu office, você precisa ter um aluguel do office, seguros, tanto General Liability como Work Compensation, porque a pessoa vai estar trabalhando no office, entre internet, entre outras despesas. Vamos calcular a média de $2.500 por mês. Só aí tu tá gastando $30 mil de custo do espaço anual. Anual. Fora o salário da pessoa. Fora o salário da pessoa. Se você for pagar um salário mínimo, tá, gente? Que tá difícil até contratar alguém por $750 por semana. Então, no mês dá $3 mil. Se você for fazer isso anual, dá $36 mil. Mais 30, $66 mil que um empresário hoje gasta. Isso mesmo, gente. Vou somar aqui para vocês verem. Dá $66 mil anual com o custo de um office, você gastando $2.500 por mês com a despesa desse office, mais $36 mil com uma pessoa ganhando $750 fora Work Compensation que você vai ter que pagar, que depende da quantidade que você tem, fora algumas outras coisas, benefícios que você vai ter que pagar. Então, esse aqui é o mínimo que tu vai gastar. 66 mil. Agora eu vou calcular você pagando um salário muito bom, tá, gente? Vamos valorizar os assistentes virtuais. Pagando um salário muito bom para esse assistente virtual do Brasil. Vamos colocar aí que tu vai pagar R$3.500, que é o maior salário, de acordo com que a pessoa vai ser treinada, que ela vai pegando experiência na sua empresa, que você vai pagar para ela. Dá na média de $650 por mês. Uma semana da pessoa aqui, tu paga o teu assistente lá, ainda sobra dinheiro. Vezes 12 meses, tu tá gastando $7.800. Tu prefere gastar $66 mil ou $7.800? Vamos arredondar para 8. O que tu prefere? É bem diferente. Deixa aqui nos comentários o que você prefere. Ajuda a gente. Bom. Dá um like. Ajuda, comenta. Agora eu vou dizer uma coisa pra você. É isso, vai ali, ó. A Juliana tá pedindo, não sou eu. Já que você não gosta de mim, então vai pela Juliana. Já não quer deixar like. Juliana, agora uma coisa. Isso que você falou aí. Você pode estar incentivando o pessoal no Brasil, formar um sindicato e vamos dizer, ó, assistente virtual para os Estados Unidos tá muito barato, a gente vai ter que aumentar o preço. Mas é porque é o mercado. Certo. Não adianta, se as pessoas aumentarem lá, não vai ter contratação. Claro. Aí eu vou contratar da Filipinas, que sai mais barato que contratar o de lá mais caro. Então, o que eu quero que as pessoas se conscientizem? Que se você paga hoje $750 por semana para uma pessoa, todas essas despesas que tem aqui nos Estados Unidos de aluguel e tal, você pode ter esse custo.
Eu tenho um cliente que a gente está fazendo a primeira contratação do assistente virtual e ele já falou, Ju, eu vou precisar de 2 porque a minha empresa é muito grande. Eu falei, tu tem 40 funcionários, né, meu filho? Tu não acha que 40 funcionários um assistente vai dar conta? E aí, o que eu tô montando com ele? O plano. Você vai precisar de um para esses setores, um para esses setores. Ele vai contratar 3 assistentes virtuais. Ainda vai ser mais barato do que... Ele paga um salário de $1.300 por semana para a pessoa que vai hoje no office dele. Então, ele vai contratar 1.300 por semana? É, porque uma Mas pessoa só que já tem está uma só. tempo... Uma só. Aqui, E com esse salário, ele consegue pagar as 3 no Brasil? um pouquinho mais... Uma semana nele vai pagar, ele paga 1.300. Então, por mês, quanto que não dá? Mais de $5.000. Então, ele lá no Brasil, ele vai contratar 3 assistentes Lá no Brasil, aqui ele gasta 5.200 por mês. por mês. Lá no Brasil... $600 cada assistente para ele. Porque o nível delas é 700, quase $700. Nossa. A gente vai pagar para cada uma. Menos da metade. Aham. E ele vai ter 3 pessoas produzindo para ele todos os dias. Caramba. A produtividade triplica. Essa é a diferença. Então, vale a pena. A gente está falando de uma pessoa aqui só. E se você for falar, você está contratando por 25% do valor. Tá vendo como vale a pena me contratar? Vale a pena. Realmente vale a pena. A economia é gigante. Conversar depois aí. Economicamente é muito bom para o empresário. E é isso que as pessoas não entendem. É complexo? Não vou dizer que não é. Até para valorizar meu peixe, né? Que não é complexo fazer o recrutamento, seleção, o treinamento da pessoa. Essa parte, né? Porque depois que a pessoa pegou ali o básico, o início, né? Já está trabalhando na empresa, o próprio patrão, ele vai treinar, né? Ó, eu quero que tu faça mais isso eu faço dessa forma, dessa forma. O meu cliente preferiu me contratar mesmo assim para fazer todos os treinamentos. Por quê? Porque ele falou, eu não sei treinar. Ah, tá. Eu não sei ensinar. Eu quase que eu tirei o trabalho da Juliana aqui. Tá vendo? Me ajuda. Tem que ajudar. Não, contrata a Juliana. Contrato. O que acontece? Nem todo mundo tem tempo. Sim. O tempo que ele tem, foi o que ele falou comigo. Juliana, você acha que a minha hora vale isso? Não vale. Não. Eu tenho que estar fazendo reunião, eu tenho que estar atrás de clientes. Eu não posso perder tempo contratando. Eu prefiro te pagar, porque tu vai fazer um trabalho muito bom. Você sabe o que você está fazendo, você tem didática. Eu não tenho paciência para ficar respondendo essas perguntas. Eu falo, não tem problema, querido, está aqui o contrato, vamos assinar. A gente está aqui para isso, para solucionar o seu problema. Claro. Então, tem clientes, e eu falo para todos os meus clientes, me contratou uma vez, se você for contratar outro assistente, o seu assistente, ele vai estar preparado para treinar para você, se você quiser. Porque ele aprendeu tudo comigo. Ele passou por aquilo dele pelo processo. Então, automaticamente, só que tem cliente que contrata a pessoa exclusivamente para custom service e vendas. Então, se ela for contratar outro para o administrativo, fica um pouco mais difícil treinar, mas consegue também. E aí fica a critério da pessoa. Me contratar aí já não faz mais recrutamento e seleção, só o treinamento. Ju, eu preciso de você só para fazer o treinamento. Ou eu preciso de você para fazer o recrutamento, seleção e o treinamento de outro assistente para mim. E aí nós vamos trabalhar nesse setor da empresa. Então, se a pessoa paga uma pessoa que hoje, ao longo do tempo, ela vai ter toda a empresa dela organizada. Certo. Fantástico, fantástico mesmo. Olha, gostei, estou interessado. Depois do evento a gente vai voltar a conversar. Vamos assinar o contrato hoje, menino. Não deixa para depois, não. Depois a gente conversa. Falando de assistente virtual, para você que está em casa, está nos assistindo, você que tiver dúvida de como contratar uma assistente virtual, o que é uma assistente virtual, eu digo uma coisa para você. Nesse podcast com a Juliana Mello, você fica por dentro de tudo. Olha, de como recruta, como treina, como contrata. Então, assiste esse podcast, que daqui você vai ficar esclarecido, né, com esse podcast, tudo sobre assistência virtual. Tua mensagem final, então. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, você pelo convite. Obrigada por você de casa estar assistindo, ter dado like aqui, comentado bastante. Engaja comigo, gente, pelo amor de Deus, para ele me chamar de novo. Agradecer você, primeiramente, pelo convite, por estar abrindo as portas do seu podcast, por um assunto ainda bem novo no mercado, né? E eu queria agradecer todos de casa que nos acompanhou, que assistiu e que esteve aqui com a gente. E eu espero ver vocês em breve. Espero que a empresa de vocês possa prosperar muito, que Deus entre na empresa de vocês, que seja o centro e que tudo que a gente está aqui hoje falando foi para ajudar a abrir a visão de vocês. E qualquer dúvida, qualquer coisa que tiver,
pode ir no meu Instagram, lá na minha bio, tem lá o meu contato do WhatsApp, me chama, que a gente bate um papo tranquilamente para que eu possa ajudar. A minha intenção aqui é servir vocês, é ajudar vocês. Eu tô aqui para ajudar vocês, vim aqui para passar informação para vocês. Muito obrigada, gente. Ah, que legal. Eu tenho que reforçar mais aqui, porque, como você falou, é algo novo no mercado, tá? É algo novo no mercado. Você sabe aquele ditado, quem chega primeiro bebe água limpa? Tá aí, ó. Mais algo novo surgindo, então você vai ficar de fora, você vai ficar pagando aqui mais caro por uma secretária. Nada contra. Eu só estou dizendo para vocês que há uma vantagem em contratar assistência virtual. Juliana, eu que agradeço. O papo sensacional aqui. Foi incrível mesmo. É um assunto assim que está em alta, que a gente precisa estar conversando mais. Já fica aqui o convite para vir novamente. Vamos ver uma outra data com certeza, porque vai ter mais novidades, vai com certeza ter aumentado o teu número de clientes, vai ter mais coisas para falar, mais experiências para compartilhar com a gente. Juliana, então, olha, eu tenho muito a agradecer mesmo. Foi fantástico, sensacional esse podcast. Tenho certeza que as pessoas que assistiram até aqui adoraram. Põe em prática agora, liga para Juliana. Sem mais por hoje, um forte abraço a todos, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E não esquece de deixar o like, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Até o próximo podcast.